diante da majestade de Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Mais forte, que é para Ele, mais forte. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, você pode se assentar? Glória a Deus. É muito bom ter você aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui nesse lugar hoje. Como é bom estar entre amigos, irmãos. E o meu coração se enche de alegria. É um refrigério poder estar aqui. Meus irmãos, vocês acreditam que Deus ele tem uma palavra para o nosso coração? Amém? Eu não quero ser enfadonho, mas eu quero transmitir aquilo que o Senhor ele preparou ao nosso coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Romanos, seu capítulo 12. Enquanto você abre, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder estar mais uma vez aqui com os irmãos. Como eu já disse, o meu coração se transborda de alegria. Romanos capítulo 12, meus irmãos. Sou grato ao Senhor por esta oportunidade. E quero agradecer ao convite também, Guizão. Deus abençoe, tá? Toda essa igreja que eu aprendi a amar. Meus irmãos, eu sou meio descontraído. Eu posso puxar esse púlpito para cima aqui? Pode? É que eu sou meio alto, estou me sentindo um pouco mais alto. Para frente? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Agora sim. Meus irmãos, vocês encontraram Romanos capítulo 12? Amém? Olha o que diz o texto. Eu não quero ser enfadonho, mas eu quero transmitir tudo aquilo que o Senhor Ele colocou no meu coração e eu quero transmitir ao seu coração. Diz assim, capítulo 12, versículo 1. E a gente vai decorrer aqui os versículos. Diz assim, a minha Bíblia é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis, na minha Bíblia está escrito, mas em algumas versões está, para que experimenteis, né, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí ele diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a todos vós, ninguém de si mesmo tenha conceito mais elevado que convém, mas pense de si mesmo com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu. Se Deus ele repartiu algo para nós, é por igualdade, porque não tem ninguém maior do que ninguém nesse lugar. Assim como temos muitos membros num só corpo, mas nem todos os membros exercem a mesma função, assim também em Cristo nós, embora muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Ele vai tratar aqui, temos diferentes dons conforme a graça que nos foi dada. Eu quero pular já para o versículo 7, na primeira parte, que diz assim, se é serviço, dediquemo-nos ao servir, e você diz amém. Vamos orar, gente. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Então, Espírito Santo, fala, Senhor, aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos. Nós te pedimos para que o Senhor nos transforme cada dia mais segundo a sua palavra, segundo, Pai, o seu poder. Fica conosco, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, trazendo esse texto à tona, de alguma forma, Paulo, por ele ser uma pessoa que, de alguma forma, né, até os dias de hoje, ele transmite uma influência, onde nós buscamos cada vez mais nos aprofundar em suas cartas. Nós percebemos que por mais que ele vivia em prisão, por mais que ele era prisioneiro, ele era feliz.
ele entendia que ele poderia estar preso, né, no seu exterior, mas como ele mesmo escreveu, que embora o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova cada dia. Então ele entendia que, independente das circunstâncias, ele tinha uma mente livre. E o que ele trata disso, ele roga ao povo, e a gente entende que as cartas, se você pegar as cartas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, as demais cartas, Igreja da Galáxia, Filipos, você percebe que é uma resposta de Paulo a uma indagação do povo, a uma pergunta do povo. E eu quero falar hoje sobre uma adoração verdadeira. E isso, de fato, a gente tem que tratar isso nos dias de hoje. Eu não quero ser enfadonho, como eu disse, mas eu quero que você saia daqui entendendo o que é uma adoração verdadeira. E quando a gente passa a adorar a Deus, geralmente a gente se preocupa com algo que emana de nós a fim de expressarmos louvor às qualidades de Deus, né? Seja, por exemplo, através do serviço, seja através da oração, seja através da música, ou de outra forma da gente expressar essa adoração. Mas a gente tem que entender que a adoração verdadeira, ela é produzida pelo homem e dada com os devidos merecimentos ao único Deus vivo e verdadeiro. Será que essa é uma adoração verdadeira? Será que a adoração, a verdadeira adoração que Deus será que é essa verdadeira adoração que Deus ele quer receber do homem? Porque, irmãos, o fato de nós entendermos o que é adoração faz que nós entendamos o nosso lugar no Evangelho. Porque a igreja onde eu frequento não é o resultado final do meu cristianismo, mas aqui é o ponto inicial para que você seja sal fora do saleiro, entende? E de fato, se a gente não entender isso, irmãos, a gente entra em uma adoração aonde não vai nos levar para lugar nenhum. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve para ir. E eu fico com as palavras de Paulo quando ele diz assim: eu vou deixar as coisas que para trás ficam e eu vou prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Ou seja, eu entendo que na caminhada do Evangelho é eu conviver com hematomas que a vida me propõe. É eu entender naquela passagem onde quando Simei ela joga pedras em Davi e Davi continua caminhando, e a gente entende que a caminhada do Evangelho é essa. Enquanto jogam pedras, você perdoa e caminha, perdoa e caminha, perdoa e caminha. E quando Paulo ele trata isso, a gente tem que ter a ciência do que é realmente uma adoração verdadeira. E a adoração verdadeira, ela vem no sentido, se você for pesquisar no dicionário, ela vem no sentido de se ajoelhar, de se prostrar, né? Em algumas versões fala de mostrar reverência. Mas eu preciso saber qual que é a base da verdade dessa adoração. Porque seria um engano, irmãos, consciente, se nós acharmos que toda e qualquer expressão de adoração que parte do homem é verdadeira. Eu explico isso. Sabe por quê? Porque o homem ele tem um coração enganoso e uma mente limitada. Lembra quando Cristo ele diz para os mestres da época, ele fala assim: o meu povo ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, não é só honrar com os lábios, mas sendo que o meu coração tem que estar perto dele. Você entende isso? Eu já quero falar algo aqui ao coração de vocês. Eu entendi isso porque antes de eu tocar um instrumento, é eu ser tocado por Deus. Antes de eu cantar uma canção, eu preciso ser uma canção cantada. Antes de eu pregar a palavra do Senhor, eu preciso ser a carta viva, porque a carta viva de Cristo, porque eu acredito que a mensagem que você prega, ela te prega. E nós temos que ter essa ciência. Por quê? Porque quando nós cantamos, por exemplo,
eu vou construir a minha vida em Ti, porque eu sei que o Senhor é o meu fundamento. Realmente nós temos que ter essa consciência que Cristo, Ele é o nosso fundamento. E não vai haver avivamento nesta cidade, nessa nação, se não tiver fundamento. Precisa ter fundamentação para que a casa ela esteja estruturada, para que diante das tempestades nós não venhamos vir à ruína. Isso também vem na questão de adoração. Por quê? Porque eu estou caminhando a um lugar. E que lugar é esse? É Cristo. É um lugar onde eu posso me achegar, onde tem pastos verdejantes, onde eu sei que a bondade dele me seguirá, onde eu sei que a graça dele me persegue, onde eu sei que quando eu estou fraco a graça dele me abastece. Porque a tua graça me basta, a palavra basta vem do verbo abastecer. Eu entendo que pela graça eu consigo produzir uma adoração verdadeira. Porque pelo meu coração, se for pelo meu coração, se for pela minha mente, por mais que eu tente se esforçar, eu não vou conseguir. Então, essas duas coisas, quais delas? O coração enganoso e a mente limitada, elas produzem um erro que não é percebido facilmente pelo homem, especialmente quando ao redor existem pessoas que estão envolvidas pelo erro. Lembra que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 3 e 4, fala lá que virão dias, que virão homens amantes de si mesmo, aonde eles vão criar para si os seus próprios ensinamentos, ou seja, eles não vão comer mais o cordeiro por inteiro, mas eles vão comer partes do cordeiro, aonde aquilo, eu só vou comer aquilo que me apraz. Então eu entendo que o evangelho, irmão, a graça não é para aquele que acha que merece, mas é para aquele que sabe que não merece, mas ele precisa dela. E o fato de nós entendermos isso, nós temos que ter a consciência de viver uma vida de adoração em Deus. Então não é nada sábio eu colocar com base de sustentação aquilo que é enganoso e limitado. Eu não posso colocar como base da minha adoração meu coração e a minha mente. Mas Odan, qual que é a minha base verdadeira? A Bíblia é a base firme para estipular o que é uma adoração verdadeira. Se a Bíblia por escrito é a base firme, muito firme, como diz em 2 Pedro, se ela é a nossa única regra de fé e prática, então tudo o que não concorda com ela tem que ser julgado falso. Só que essa base, ela também vem acompanhado não só de verdade, mas de amor. Eu explico isso. Eu quero amar a Deus, não para usar Deus, mas sim porque eu amo Ele. Como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 19, que diz assim, que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Eu entendo que o meu amor não está baseado em uma troca, mas sim em uma obediência voluntária. E quando eu obedeço voluntariamente, Deus ele me faz participantes das bênçãos que Ele resolve entregar para mim. Você entende isso? Digo amém. O testemunho, ele chega antes de você chegar no lugar. Ou muitas das vezes, o testemunho
faz com que pessoas o observem e achem você, elas consideram você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Lembra quando estava a mulher e o profeta passa, ela diz assim: ali vai um santo homem de Deus, ou seja, santo, caráter espiritual, homem, caráter moral, de Deus a quem ele pertence. E a adoração verdadeira não é só espiritualidade, mas é também caráter. E infelizmente, em muitos lugares estão espiritualizando o moral. Ou seja, demônio a gente expulsa, irmão, mas caráter a gente trata. Você percebe muitas pessoas que foram levantadas por Deus na Bíblia. Deus usava elas grandiosamente, mas elas tinham falha na onde? No caráter. Deus, ele costuma derramar dons, irmãos, nas pessoas que vão para o inferno. Quer um exemplo disso? Vocês sabem muito bem, Balaão, tudo que ele falou em nome do Senhor, profetizou. E aí a gente entende que a gente não pode confundir sucesso com a aprovação total de Deus, porque a adoração verdadeira, ela está atrelada ao caráter. Eu explico isso de uma forma muito prática para você. Se tem uma pessoa que ela tem um dom de profetizar, mas ela vive uma vida falha no seu caráter, uma vida que está manchada pelo caráter falho dela, pelo pecado. Se ela tem um dom de profecia, mas ela vive no adultério, Deus, ele pode usar ela que tem um dom para falar com alguém aqui, porque Deus, ele é fiel à sua palavra. Você entende isso? É aquele ditado, como eu e minha esposa a gente diz, que o cano pode até estar enferrujado, mas a água que sai dele é boa. Mas não basta só isso, porque a gente tem que entender que haverá um dia de prestação de contas. Então o que ele está trazendo aqui é que eu preciso ter uma verdade nessa adoração e um amor nessa adoração. Você percebe que pelo ensinamento da palavra de Deus, irmãos, pode dividir, pode nos convencer, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 2, que diz que a Bíblia é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Então a Bíblia, ela é o nosso entendimento verdadeiro, e aquele que retém as suas palavras, ele vai odiar o falso caminho, como está escrito em Salmo 119, versículo 104. Então, se a gente pretende agradar a Deus, nós temos que nos separar de quem não anda segundo a verdade. Lembra quando Deus pergunta para o seu povo, em 1 Coríntios, ele pergunta para o seu povo em Amós, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Então a resposta, ela é clara. Em que sentido? Porque a verdade, ela é única, irmãos. Outra coisa que faz a gente ir a uma adoração verdadeira, o amor, irmão, ele é por natureza inclusivo. Quando eu falo de inclusivo, irmãos, eu não falo de você aceitar o pecado, eu falo de você vir como você está, mas de alguma forma que você venha disposto a ser mudado pelo caráter de Cristo, e Cristo transformando a sua vida. Então o amor, ele é inclusivo, ele é sofredor, ele não se irrita, nem suspeita o mal. O amor bíblico, ele sofre, ele suporta tudo. Então o servo que anda com a verdade, ele não precisa desistir de amar, porque ele entende que alguém não desistiu dele. Você perdoa, você não desiste de perdoar, porque Cristo, ele perdoa você todos os dias. E a gente tem um costume, irmãos, eu não quero comparar Judas não, viu? Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. E nós podemos trair Cristo por muito menos. Ou nem falo trair, trocar por muito menos. Então,
Nós temos que entender isso. Mas há uma diferença, como eu falei para vocês. O amor, ele é inclusivo. Mas há uma diferença entre o amor e a participação com o erro, irmão. Uma coisa é você praticar o amor, outra coisa é esse amor estar ligado a uma participação com o erro. Porque nós amamos a todos. Então nós entendemos o que? Que o amor equilibrado, a adoração que está baseada nesse amor, que traz equilíbrio, ela vai andar junto com a verdade. E não somente isso, a gente vai perceber que não vamos andar em oposição. O amor nos leva a cuidar de todos. E quando eu falo de cuidar de todos, eu falo no sentido de que se tiver alguém na janela enquanto você estiver pregando, e essa pessoa cair do terceiro andar, você vai parar o discurso. Você vai fazer igual Paulo. Quando o Eutico cai, Paulo simplesmente ele para o discurso, porque muito mais dele falar que ele era crente, ele agia como um. Pare o discurso, pare de pregar e comece a ser a pregação viva daquilo que você diz. Paulo ele para, a pregação ele desce, porque o servo ele não tem problema em descer. O servo ele não tem problema de ele ir aos mais difíceis lugares para poder alcançar uma alma, porque um dia Cristo fez isso com ele. Então eu entendo que o culto ele é racional. E aqui está um ponto, irmãos. Deus, o amor, nos levou à verdade e o seu Filho para a nossa salvação do pecado. Para podermos entrar no amor, o nosso erro tinha que ser deixado de lado. E que erro é esse? O arrependimento. Através do arrependimento nós entramos nesse amor. E quando entramos nesse amor, a Bíblia diz que o amor lança fora todo. Porque quando estamos nesse amor, nós não temos receio de sermos condenados. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. O amor mesmo inclusivo, ele é equilibrado pela verdade que é exclusiva. Por amor a gente vai aceitar todo mundo nesse lugar. Por amor nós aceitamos todas as pessoas. E pela verdade esforçamos para que elas andem na luz. E aqui eu quero ir para o final e eu quero que você entenda uma coisa. Além desses assuntos que eu falei para vocês, existe também a adoração falsa. A adoração falsa, irmãos, ela tem uma forma, existe uma adoração com forma, sabe? Mas ela não tem substância. Existe um molde de adoração, mas não tem essência. Porque aparentemente a pessoa está lá levantando as mãos ao Senhor e adorando Ele na beleza da sua santidade, mas o seu coração está longe. O culto não é mais racional, porque a gente acostumou as programações, porque você já sabe os hinos da sua igreja local, você já sabe que após o louvor tem as ofertas, você já sabe que após as ofertas o bispo Celso Rabesco vai pregar, e aí você vive na rotina, e o perigo de você viver assim é de você não cantar mais com a consciência daquilo que você está fazendo, é de você também limitar a ação do Espírito, porque quando você vive uma vida rotineira, vindo para a casa do Senhor como se fosse passar ponto em uma grande empresa, e aqui é um lugar onde você deve ter sede e expectativa de que cada culto, cada palavra que for proferida nesse altar vai ser algo diferente, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua casa.
Temos que criar essa expectativa. E quando nós entendermos isso, irmãos, espere. Nossos cultos jamais serão os mesmos. Nós não preocuparemos mais com as liturgias ou que horário que acaba, porque eu acredito, irmãos, que Deus ele opera tanto no espontâneo quanto no programado. Ao mesmo tempo que Deus ele é organizado no milagre, vamos multiplicar os pães, mas vamos dividir em grupo de 50. Ele é organizado, sabemos, mas também ele opera no programado. Em que sentido? Naamã vai lá e mergulha. Era simples o que Naamã tinha que fazer. Só que ele se preocupou tanto com a liturgia, porque a gente quer prender Deus dentro da nossa liturgia. E quando nós fazemos isso, nós limitamos a ação do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Diga amém. Então, irmãos, existe uma adoração falsa. Existe uma adoração falsa. Em Isaías, seu capítulo 1, fala sobre isso. O povo de Israel, eles tinham oblações, como diz no capítulo 1, versículo 13. Eles levantavam as mãos, gente. Eles se aproximavam de Deus. Havia reuniões entre eles, aonde o texto de Isaías, capítulo 1, Deus ele fala, viu? Eu odeio as suas reuniões, porque vocês se reúnem, não para adorar o meu nome, mas não tem identidade, não tem adoração, não tem essência. Os holocaustos abundantes. Só que eles não reconheciam o Senhor em seus corações. Existe a adoração com a lei, mas não com o Espírito. Lembra dos fariseus? Existe uma adoração com ignorância, e é tida como uma adoração falsa. Lembra a mulher samaritana? Senhor, qual monte a gente deve adorar? Qual? Aqui ou lá? Só que daí Cristo ele vem e fala da vontade do Senhor, e ele vai procurar os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E isso entra num paradoxo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Deus ele não precisa da nossa adoração, há um texto em João 4 que diz, um versículo que diz que Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Só que ao mesmo tempo existe um povo que precisa de Deus, mas não se aproxima de Deus. Isso me remete, me leva na criação. Deus ele sempre vai estar no fim do dia para conversar conosco. A diferença é que nós nos escondermos nas árvores do jardim. Porque a nossa adoração não é verdadeira. Quer outra? Existe uma adoração com sacrifício, mas não com obediência. Lembra do rei Saul? O rei Saul, ele foi instruído para destruir todos os amalequitas. Só que o que acontece, irmãos? A ordem foi para que ele destruísse todos os homens, mulheres e crianças que deviam ser destruídos, nada deveria ser perdoado. Só que o rei Saul, ele foi à cidade, ele toma o rei daquele lugar, o rei dos amalequitas, como também ele toma o melhor das ovelhas, dos bois, das vacas, dos despojos. Só que, irmãos, Samuel repreende. O rei Saul, ele foi à cidade, ele faz o serviço, só que o serviço não foi completo. Quando Samuel encontra com o rei, o rei Saul, na volta da campanha de guerra, Samuel perguntou se a palavra do Senhor foi obedecida. Só que o rei Saul, ele disse que sim. E aqui a gente já vê uma atitude, já percebe uma atitude. Quando há uma falha no seu caráter, pode ter certeza que a sua adoração ela não está sendo verdadeira, porque Saul ele mente. Então já percebemos um caráter que ele tinha aqui, mentiroso. Só que Saul, ele explica para o profeta que as ovelhas foram poupadas para sacrificar ao Senhor. É por isso
que Samuel, ele explica uma adoração falsa naquele versículo que diz que é melhor eu obedecer do que eu sacrificar. Sabe o que eu entendo com isso? E aqui eu quero encerrar. A gente se sacrifica demais tendo muito cargos na igreja, talvez querendo mostrar serviço. A gente está igual Davi, sabe? Que a gente não se contenta, a gente não quer que Jesus ele more na tenda, e a gente quer construir um templo. A gente quer fazer projetos que Jesus ele não aprovou. Só que o que Deus ele queria não era um templo construído para ele, mas sim o coração de Davi. Você entende isso? Deus não quer que você se sacrifique em fazer tantas coisas na igreja, mas Ele quer que você se encontre naquilo que Ele te mandou fazer. Quer um exemplo disso? Paulo, gente, ele ia estourar na Ásia, só que a Bíblia fala que o Espírito Santo o impediu de ir para aquele lugar. Ou seja, ele foi para aquele lugar na intenção de pregar o Evangelho, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. Ou seja, a questão não é eu fazer algo para Deus, mas eu estar em discernimento se aquilo que eu estou fazendo é de aprovação de Deus. A gente tem que saber o nosso lugar, porque eu entendo que na mesa, irmão, na mesa da graça, a cura, tem vinho, tem pão e tem lugar. Se eu sou salvo pela graça, irmão, não tem como eu ser superior a outra pessoa, porque no banquete todo mundo come sentado, porque ninguém é superior a ninguém. O único que é adorado nesse lugar é o nosso Cristo, que está no centro da mesa. Então a Ele todo louvor e toda adoração. Eu quero que você entenda que está na hora de nós sermos instruídos para viver uma adoração verdadeira. Sabe por que eu falo isso, irmãos? De sacrifícios? Porque eu lembro, há um tempo atrás, quantas conferências eu fiz, eventos que a gente fazia, sem consultar o Senhor. Sabe? Você faz eventos para movimentar a igreja local. Não que isso não seja bom, é bom, irmãos. Mas que nós venhamos estar sempre em discernimento para que tudo que nós venhamos fazer esteja debaixo da orientação do Senhor, para que a gente não se esforce. E isso também acontece na nossa vida espiritual, porque tem muita gente cansada, e elas estão cansadas demais, sabe por quê? Porque elas estão entrando em guerras que não vale a pena lutar. Tem guerras que Deus ele fala assim para você, ó: aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Tem guerras que você está resolvendo do seu próprio braço. Deixa eu te falar uma coisa: só ore para aquela pessoa da sua casa, para que o Espírito Santo venha convencer aquela pessoa, porque a gente tem o costume de fazer o trabalho do Espírito Santo, de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E nós não temos esse poder, mas o Espírito Santo ele tem. Simplesmente faça a sua parte. Que Deus ele conduza vocês a uma adoração verdadeira. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu queria que todos aqui viessem aqui à frente. Todos. Quero que vocês venham aqui à frente. Pode vir aqui à frente, pode vir. Isso, vem todo mundo para cá. E quando você vier, antes de vocês fecharem os seus olhos, eu acredito que Deus ele pode te direcionar a alguém
e você pode orar por ela hoje. Porque como vocês estão em família, eu sei que entre vocês conhecem pessoas que estão passando por um processo difícil. Pessoas que estão passando por um momento que precisa de uma resposta de Deus. Pessoas que estão precisando de uma palavra, de uma orientação de Deus para um próximo passo. Porque nós estamos aqui, porque nós somos um corpo. Eu explico isso. Numa reunião de célula, antes da reunião começar, uma senhora, ela simplesmente chegou no líder e falou assim: eu queria que vocês orassem por mim, porque eu estou com câncer. E o líder, ele ouvindo isso, antes de começar a reunião, antes de começar a orar, ele simplesmente chegou diante daquele grupo de célula, daquele grupo de irmãos, e ele disse: gente, nós vamos entrar em oração agora, porque nós estamos enfermos, nós estamos com câncer, porque eu entendo que não é eu aqui, o pão não é meu, o pão é nosso, o Pai é nosso, o reino é nosso. Então eu acredito que Deus, ele tocou no seu coração aí para orar para a vida de alguém. E eu creio que Deus, ele pode te usar como canal de Deus aqui nessa noite. Só que eu não vou orar para vocês começarem a orar. Eu quero que vocês ergam a sua voz em oração. Quero que vocês não só orem por esse jovem que está do seu lado, mas se o Espírito Santo te direcionar a isso, ore por esta igreja, ore pelos seus líderes, porque oração também é uma forma de amor. Nós temos sido muito egoístas nas nossas orações, porque é só os meus desejos, as minhas vontades. Então, quando eu entendo que oração é um ato de amor, eu me renuncio também na oração, deixando de muitas das vezes de pedir para mim, para interceder pelos outros. Porque intercessão é você orar por alguém que não tem condições de orar. Vamos orar? Quero que você aumente a sua voz aí. Isso, aumenta a sua voz, isso. Ligai a chuva quebe a balada. Prepare, comunidade Agnus Dei, se prepare para novos templos sendo implantados nessa cidade, aonde isso vai ser uma evidência de tudo aquilo que Deus ele está fazendo. Vai ter tanto líder formado aqui que vão ter que se espalhar. Pai, no nome de Jesus, eu acredito, Senhor, no fundamento antes do avivamento. Papai, eu quero que o Senhor venha fundamentar os seus filhos, para que eles estejam cada vez mais sujeitos à sua vontade. Papai, derrama dom sobre esse lugar. Sela eles com o Espírito Santo agora, aqueles que estão pedindo, Espírito Santo. Distribui dons, reaviva dons, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Não estranhem, jovens dessa igreja, se 3 horas da manhã vocês acordarem no susto. Saiba que Deus ele quer falar com vocês no secreto. Se preparem a uma temporada de milagres, a uma vida de milagres que vocês vão viver aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir para que o Senhor venha cuidar da vida desses filhos que estão aqui. Espírito Santo, que toda dor física seja curada agora no nome do Senhor Jesus. Toda dor, ó Pai, toda dor da alma, ó Pai, que seja, ó Pai, sarada agora no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir, Senhor,
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Pai, no nome de Jesus, aviva no Senhor nesse lugar, no nome do Senhor Jesus. Isso, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz. Espírito Santo de Deus, levanta missionários, Senhor, para esse lugar. Levanta, Senhor, novos pastores, Senhor, novos músicos, novos líderes, novos obreiros para esta casa, no nome do Senhor Jesus. E que a adoração desse lugar seja envolvida cada vez mais como uma verdadeira adoração daquilo que já tem sido, no nome do Senhor Jesus. Aumenta o volume da sua voz, aumenta o volume da sua voz.